Fala, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho na área, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Olha só, vamos conversar sobre direito penal, ok? Mas antes de iniciar a nossa discussão, nossa conversa aqui, eu já te convido a ir aí na descrição do vídeo, quase não saio, e fazer o download do PDF dessa aula, beleza? Vai aí na descrição do vídeo, já baixa o PDF e acompanha essa aula com o material em mãos, beleza? Outra coisa, eu quero te convidar para fazer parte do nosso curso, tá? Preparatório pré-edital para a Polícia Militar do Estado do Pará. O nosso curso é 100% online e você vai fazer parte da Tropa Imbatível. Você vai ter direito a videoaulas de teoria e exercícios, mais uma apostila em PDF e um teste simulado. Professor, qual o valor desse meu investimento? R$ 329 apenas, e você pode fazer a sua inscrição ou pelo site www.lojadoconcurseiro.com.br ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp no caso de dúvidas. Tudo bem? Então é isso, galera. Bora começar a conversar? Então olha só, o que eu escolhi para a gente poder ter esse nosso diálogo hoje aqui, tá bom? Um diálogo bem informal, um negócio bem tranquilo. Vamos falar de crimes contra a administração pública. Veja, os crimes contra a administração pública, eles se dividem em crimes praticados pelo funcionário público e crimes praticados pelo particular contra a administração pública, tudo bem? Nós vamos falar aqui de crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, tá? Então eu escolhi os principais tipos penais que mais a gente vê que tem recorrência em provas de concurso público da PM, e eu trouxe aqui para a gente poder fazer um bate-bola rapidinho. Olha lá, o primeiro deles é o artigo 312, o nosso peculato, ok? Bom, quando eu falo de peculato, não tem como uma prova de concurso público, independentemente de ser carreira policial ou não, que venha cobrar lá no edital crimes contra a administração, deixar de fora o peculato. Não tem como. Porque o peculato, ele é um tipo penal que ele vai se manifestar de várias formas. Então nós temos o peculato apropriação, nós temos o peculato desvio, o peculato furto, o peculato mediante erro de outro, o peculato eletrônico. E cada um tem sua peculiaridade. Então, se o cara não quiser cobrar o peculato apropriação, né, se ele não quiser cobrar o peculato apropriação, ele pode cobrar o peculato desvio, ele pode cobrar o peculato furto, peculato, enfim. Você entendeu já como que funciona. Outra coisa que eu falo bastante, que eu bato muito com os meus alunos, é o seguinte. Quando a gente vai estudar um determinado tipo penal, a gente não tem que ficar memorizando. É besteira ficar memorizando o peculato, é apropriar-se funcionário público. Para com isso. Tá? Isso é um conhecimento desnecessário, inútil. Porque as leis elas mudam com o passar do tempo. Então você vai estar memorizando uma coisa que amanhã pode estar defasada. Então o melhor dentro do direito é entender, é compreender. E no meu curso eu falo para os meus alunos, né, vamos compreender. E aí quando você assiste uma aula aí no YouTube ou de algum outro professor que vai te falar sobre peculato em 3 horas de tempo, só enchendo linguiça, ele vai dizer assim para ti, olha gente, quando a gente for estudar um crime, a gente tem que olhar o tipo nuclear do crime, né? Ou sei lá o que nuclear. Querido, verbo. Né? Elemento nuclear é verbo. O que ele está querendo dizer, só que de uma forma muito bonitinha, é que quando tu for estudar um crime, tu tem que olhar o verbo. Então, qual é o verbo do peculato? Apropriar-se. Aí você pega lá dentro dos crimes contra a administração pública, o único que tem o apropriar-se é o peculato. Você tem outros crimes no Código Penal que trazem um apropriar-se? Tem, vai ter com certeza. Mas o que vai trazer de fato ali a figura do apropriar-se é o peculato. Aí ele diz que o peculato é uma apropriação que o funcionário público faz de dinheiro, de valores ou de qualquer outro bem móvel. Veja que eu só posso me apropriar de bem móvel. Eu não tenho como me apropriar de bem imóvel.
A apropriação de bem imóvel, ela está num outro capítulo do Código Penal que fala da usurpação. Não é usurpação de função pública, usurpação, ok? Ele vai falar de esbulho possessório e por aí vai. Então, aqui, o que é o peculato? É apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Aí ele diz assim, ó, seja esse bem móvel público ou particular, não interessa. Agora, o que nos toca aqui, bastante a questão da observação, é que, veja, apropriar-se. O que é apropriar-se? Bom, é base dentro do direito penal que você saiba a diferença de apropriar para subtrair. A subtrair, que é um verbo que tu encontra lá no furto, por exemplo, ou que tu vais encontrar lá no peculato furto, que a gente vai já ver. Então, por exemplo, apropriar-se. O Rafael chegou aqui para trabalhar, ele usou essa caneta. Se quando eu for embora eu levar a caneta comigo, eu estou me apropriando, eu não estou furtando. Por quê? Porque ela já estava com o Rafael antes, eu já estava usando a caneta. Ok? Acontece muito do professor estar ministrando uma aula, às vezes em sala de aula, usando piloto, né? Caneta, marcador de quadro, e aí ele põe no bolso e termina a aula, o professor, coitado, sai com tanta pressa da sala de aula que às vezes ele leva o piloto em casa. Eu mesmo tenho uma gaveta uma gaveta, Paulo, lá na minha mesa lá de casa, que eu abro, ele está cheio de piloto. Eu falo, olha, esse aqui é do exemplo, esse aqui é da loja, esse aqui é do outro cursinho, Mas, veja, naquele caso, eu estou praticando a apropriação indébita, ok? Então, veja, apropriar, só posso apropriar daquilo que está comigo, é isso que eu quero dizer. Tudo bem? Agora, subtrair é diferente. Se para apropriar eu preciso ter a posse, na subtração eu não preciso. Então, existe um objeto X que estava em cima de uma mesa. O Rafael passou por perto dessa mesa, viu o objeto X e falou, gostei daquilo, vou pegar, vou levar. Isso é subtrair. Então, veja que o verbo subtrair que nós encontramos lá no furto, que nós encontramos lá no peculato furto, ele tem a ver com não tem a posse, olhou, gostou, pegou, levou. Isso é subtrair. Aqui não. Aqui ele diz que o peculato do 312 exige que o indivíduo tenha a posse daquele bem móvel, dinheiro ou valor e que ele fique com esse bem móvel. Perfeito? Aí ele diz assim, ó, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo. Quando ele joga o verbo desviá-lo aqui, repara que antes do desviá-lo, ele colocou uma partícula adversativa, né? Ou alternativa, o ou. Então ele diz assim, olha, ou você se apropria e pratica o peculato apropriação, ou você desvia. Desvia o quê? Desvia dinheiro, desvia valor, desvia bem móvel, seja ele público ou particular. E aqui, quando ele joga o desviar, ele já traz um outro tipo de peculato, que é o peculato desvio. Então, aqui no caput do artigo 312, eu tenho tanto peculato apropriação quanto peculato desvio. Ok? E aí, note que no finalzinho ele diz assim, seja esse desvio ou apropriação em proveito próprio, meu benefício próprio, ou para beneficiar alguma outra pessoa. Qual é a pena? A pena é uma reclusão de 2 a 12 anos e multa. Professor, mas aí eu preciso memorizar a pena, não precisa? Não, tá? Não precisa. No nosso curso completo eu explico para você, eu te dou as ferramentas para você olhar para o artigo 312 sem ter um parâmetro para dizer que pena é, sem saber qual é a pena, olhar e dizer assim, entendi, a pena aqui é uma reclusão de 2 a 12 multa. Pessoal, é mágica? Não, é técnica, ok? E a gente não pode, obviamente, ensinar essa técnica, né, secreta e misteriosa aqui, publicamente, porque eu preciso fazer ali a diferença entre o aluno que está só passeando aqui pelo YouTube, né, que vai coletar essa informação e de repente nem vai fazer uso, do aluno que realmente quer passar, que está comprometido e que vai sim investir no seu futuro e vai adquirir
essa informação, assim como outras, para que isso possa lhe proporcionar um status diferenciado dos alunos que não querem investir na sua própria carreira. Eles só querem, mas não fazem por onde. E lá no parágrafo 1º eu tenho assim, que essa pena, reclusão de 2 a 12 multa, ela aplica-se se o funcionário, embora não tendo a posse, olha aqui, valor ou bem, o subtrai ou contribui para que aquele bem seja subtraído em proveito próprio ou de outra pessoa, valendo-se da facilidade que lhe proporciona, o cargo público, a qualidade dele de funcionário. Aqui no parágrafo 1º, note que ele usou o verbo subtrair. Note que ele falou de subtrair porque aqui ele deixou claro que o indivíduo não tem a posse. Então aqui no parágrafo 1º nós temos o peculato furto, ok? Qual é a pena do peculato furto? Ele falou aqui no início, aplica-se a mesma pena, reclusão de 2 a 12 e multa. No parágrafo 2º nós temos o peculato culposo. Ele diz que se o funcionário contribui culposamente, aí olha o que ele vai dizer aqui agora, para o crime de outra pessoa. Note que no peculato culposo, diferentemente do peculato furto, do peculato de desvio ou apropriação que a gente já falou, o peculato culposo ele tem um diferencial. Note, o servidor público ele pratica o peculato culposo, mas quem de fato vai se beneficiar desse peculato culposo é um terceiro. Ou seja, o funcionário público ele vai contribuir culposamente. O que isso quer dizer, professor? Sem intenção? Não. Culposamente é por negligência, por imprudência ou por imperícia. Então, esse servidor público vai, através de um ato de negligência ou de um ato de imprudência ou de um ato de imperícia, ok? Ou seja, culposamente, contribuir para que outra pessoa seja beneficiada. Como assim, professor? Imagina que eu sou servidor público e eu sou responsável por trancar o meu local de trabalho todos os dias. Só que naquele dia em questão, o pessoal estava me ligando, era sexta-feira, véspera de feriado, o pessoal me ligou, Rafael, vem, tá faltando só você, cadê você e tal? E eu saio correndo e esqueço de trancar a porta do meu local de trabalho, da minha repartição ou do cofre. Dia seguinte, segunda-feira eu volto e só tá o lugar. Um ladrão entrou lá final de semana e levou tudo, porque eu deixei a porta aberta. Veja, por conta da imprudência do Rafael, por conta da imperícia do Rafael, ou de repente até da negligência do Rafael, ele saiu correndo, esqueceu de ligar o alarme, esqueceu de trancar a porta, e a porta do local de trabalho ficou aberta o final de semana inteiro. Consequentemente, alguém que passava pela rua viu a porta aberta, se aproveitou da situação e entrou e subtraiu, furtou todos os bens que estavam lá dentro. Que crime o, abre aspas, ladrão que levou os bens que estavam lá dentro praticou? Furto. E que crime o Rafael praticou por ter esquecido a porta aberta e proporcionado e contribuído para o crime desse ladrão praticou? Rafael praticou peculato culposo. E veja que a pena do peculato culposo ela é diferenciada. Eu vou ter aqui uma pena de detenção. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, diferentemente das anteriores, o regime prisional aqui é diferente do fechado, tá? Então, a principal diferença de uma detenção para uma reclusão é que na detenção tu tens ali o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, e na reclusão tu tens ali o regime fechado, podendo progredir para um aberto, podendo progredir para o semiaberto. Então, eu tenho uma detenção aqui, tá? Um regime menos gravoso, que vai ali de no mínimo 3 meses até o máximo de 1 ano. Você vê que é bem baixinho, tá bom? E lá no parágrafo 3º, questão zona de prova boa, ele diz que no caso do peculato culposo, se houver a reparação do dano, algumas coisas podem acontecer. Só que tem um detalhe. Essa reparação de dano aqui, ela pode ser posterior ou essa reparação de dano pode ser anterior. Anterior e posterior a quê? Anterior e posterior à
sentença. Então, ele diz que se a reparação do dano precede a sentença, ou seja, ela ocorre antes da sentença, teremos a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Agora, se o indivíduo resolve reparar o prejuízo que ele ocasionou à repartição, tendo deixado a porta aberta, ele diz assim, não, eu vou pagar pelo que foi furtado, só que se isso ocorre depois da sentença, para lá, o que vai acontecer? A pena dele vai reduzir na metade. Então, eu tenho aqui uma redução de pena. Que pena, professor? Essa pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se foi aplicado a ele uma pena máxima aqui de 1 ano, e ele repara o prejuízo que ele causou, né, com a conduta culposa dele, posteriormente à sentença, então a pena dele de 1 ano cai para 6 meses, ok? Agora, se ele repara o dano antes de uma sentença, ele não é mais punido. Ocorre aqui a extinção da punição, a extinção da punibilidade, tá bom? E no nosso artigo 313 nós temos o peculato mediante erro de outrem, também por algumas vezes chamado em prova de peculato estelionato. Vamos lá. Peculato mediante erro de outrem, artigo 313, tá? É diferente do artigo 171. Artigo 171, para quem não sabe, é o estelionato. Estelionato, crime contra o patrimônio, peculato mediante erro de outrem, apelidado de peculato estelionato, crime contra a administração. Então veja que o apelido lembra a figura do estelionato, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Então peculato mediante erro de outrem significa que o indivíduo vai se apropriar de dinheiro ou qualquer outra utilidade, que no exercício do cargo, aqui é que vem o diferencial, recebeu por erro de outra pessoa. O que é erro no direito? Erro significa engano. Então alguém, por exemplo, achou uma mochila cheia de dinheiro no chão e disse assim para o policial, falou, olha policial, eu estou entregando para você. Vamos supor que aquele policial, ele saiba que o procedimento correto é direcionar a pessoa para a delegacia, assinar um termo de entrega, né, um termo de recebimento da mochila na delegacia, registrar uma ocorrência e liberar a pessoa. A mochila fica lá com o pessoal da Polícia Civil. Mas esse policial diz assim, quer saber? Ele acha que pode entregar para mim, então eu vou ficar calado. E aí quando esse policial fica calado e recebe, por exemplo, essa mochila cheia de dinheiro, essa carteira, esse celular, sei lá, que a outra pessoa achou no chão e está entregando para ele achando que está fazendo o correto, ele fica lá quietinho, ele recebe aquele dinheiro, ele se apropria daquele dinheiro, ele se apropria daquela utilidade que no exercício da função pública dele, ele recebeu por engano de outra pessoa. Isso chama peculato mediante erro de outrem. Agora tem um detalhe, e é aqui que eu vou dar uma colherzinha de chá e vou ajudar aquele que vai dizer assim, mas é muito caro para eu investir. Eu vou ajudar também. Preste bem atenção. Todas as vezes que esse engano, que esse erro, bem aqui, for um erro provocado, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esse agente público, esse servidor público, ele provocou, ele estimulou o engano na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá e disse assim, policial, eu quero entregar essa mochila cheia de dinheiro que eu achei, mas eu acho que não é para você, né? Eu tenho que ir na delegacia, falar com o delegado, etc. Aí o policial disse assim, não, pelo contrário, eu sou a lei, pode entregar aqui a mochila, pode deixar comigo que eu vou cuidar, tá tudo certo, é comigo sim. Quer dizer, o policial nesse exemplo, ele vai o quê? Persuadir, ele vai estimular o raciocínio da pessoa de maneira equivocada, para que a pessoa erre, ou seja, se engane e de fato acabe entregando a mochila para ele. Quando eu tenho a famosa migué
aplicação estimulando alguém a fazer algo que não é o correto, aí eu deixo de ter o peculato mediante erro de outrem, saio do crime contra a administração e digo que esse servidor praticou o crime do artigo 171, crime contra o patrimônio, denominado tão simplesmente de estelionato. Então veja, o que nós temos aqui é uma conversão legal. Um crime que antes era peculato mediante erro de outro, porque não houve nenhuma provocação do erro, se transforma em estelionato, crime contra o patrimônio, porque o erro agora foi provocado, foi estimulado. Compreendeu? Entendido isso daí? Maravilha. E a pena é uma reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Que é a mesma pena que nós vamos ter lá no furto, tá? E eu tenho o artigo 313A e também o 313B. Tanto o 313A, que fala da inserção de dados falsos em sistema de informação, quanto o 313B, que fala da modificação ou alteração de dados, também tem um nome popular, e pode aparecer na tua prova com o nome de peculato eletrônico. Ok? Então, o peculato eletrônico nada mais é do que a conduta do 313A e a conduta do 313B. Agora, qual é a diferença, professor, do 313A para o 313B? O 313A ele traz verbos como inserir, facilitar, alterar, excluir, ok? Então, o indivíduo do 313A ele está inserindo, ele está facilitando, e veja que ele aqui é um funcionário autorizado a mexer no sistema. Ele está inserindo ou facilitando a inserção de quê? De dados falsos no sistema. Ele está alterando ou excluindo indevidamente dados corretos no sistema. Agora a pergunta que fica é por que raios ele estaria fazendo isso? É muito simples. Para obter uma vantagem indevida para si ou para outra pessoa, ou para causar dano. Então eu cheguei lá com o Paulo e disse assim, olha, Paulo, tu é servidor público, né? Insere aí no sistema da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, que eu tomei tantas vacinas de Covid. Aí o Paulo disse assim, tá, vou lá, vou fazer. Mas o que tu vai me dar em troca? Então eu dou uma grana para o Paulo, ele coloca lá no sistema do Ministério da Saúde que o Rafael tomou todas as vacinas do Covid, quando o Rafael só tomou uma ou não tomou nenhuma, por exemplo. Então ele está inserindo, sendo ele um funcionário autorizado, dados falsos. Ou então, de repente, né, o Paulo ele namorava com uma moça que era delegada da Receita Federal. E essa moça da delegada federal, né, se chateou um bocadinho com o Paulo, porque o Paulo se apaixonou pela melhor amiga dela. Pronto. E aí, como ela é delegada da Receita Federal, ela fala assim, rapaz, eu vou sacanear com ele agora. Ele não deveria ter feito isso. Eu vou lá no banco de dados da Receita e eu vou deletar o CPF do Paulo e toda e qualquer restituição de imposto de renda que ele tenha vai sumir também da história. Né? Literalmente, CPF cancelado. O que ela fez? Ela, funcionária autorizada, excluiu dados corretos lá do banco de dados. No exemplo 1 da carteira de vacinação, aquela conduta foi feita para obter vantagem indevida. No exemplo 2, como ela se chateou, ela não queria obter vantagem indevida, ela disse assim, eu vou prejudicar a vida dele. Então ela fez isso tão simplesmente para causar um dano. Repare que nesse caso eu tenho uma pena de reclusão, regime fechado, aberto ou semiaberto, que vai de no mínimo 2 anos ao máximo de 12, além do pagamento de uma multa. Note que é a mesma pena do artigo 312, é a mesma pena do peculato, ok? Já no nosso 313B, nós vamos ter o verbo modificar ou alterar. E note que ele não fala aqui que o funcionário é autorizado, ele só diz modificar ou alterar o funcionário. Então a gente vai entender o quê? Que esse funcionário não tem autorização. Um sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente, ele não fala mais nada.
Ele não diz que é para obter vantagem indevida, ele não fala que é para causar dano. Então aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque nós vamos entender em paralelo com o que o 313A nos falou agora há pouco. Veja, ele diz que é modificar ou alterar o funcionário. Então o que a gente entende? Que esse funcionário não era autorizado. Segundo ponto, ele fez isso sem autorização. Então tá aqui, ó, mais um motivo para a gente crer que ele não estava autorizado. Ele fez isso sem solicitação da autoridade competente. Mais um motivo para nós acreditarmos que ele não estava autorizado. Só que a pergunta é, por que ele fez isso? Ele não fala aqui que é para causar dano, não fala aqui que é para vantagem indevida. Então nós vamos entender que ele fez isso para ajudar, para mostrar serviço. Veja, eu estou aqui diante da típica situação em que esse funcionário, para mostrar serviço, vai lá no sistema e corrige aquele problema no servidor, aquele bug, que liberava todo mundo sexta-feira, 4 horas da tarde. Sem que ninguém pedisse, ele foi lá querendo mostrar serviço e corrigiu o bug que mandava todo mundo embora para casa toda sexta-feira, 4 horas. Quando ele chega com o problema resolvido, o chefe dele diz assim, pois é, quem te pediu para fazer isso? Quem te autorizou a mexer nisso? Ah, mas eu fiz para ajudar. Então, mas ninguém te pediu, ninguém te autorizou, então você pratica crime mesmo que tenha sido para ajudar. E o teu crime é o crime do 313B, a tua pena será uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos, além de ter que pagar uma multa, ok? E aí, ó, tem mais um detalhe. Ele diz assim, essas penas, elas podem ser aumentadas de 1/3 até a metade. Se dessa modificação ou alteração que nós falamos aqui, resultar o quê? Resultar um dano para a administração pública ou para o administrado, para a pessoa física, para o particular, tá bom? Então, às vezes, a gente faz as coisas para ajudar e acaba causando um prejuízo, seja para a pessoa do usuário, quanto para a própria administração. E se isso acontecer, essa pena de detenção de 3 meses a 2 anos, ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Bom, outro ponto que eu queria bater contigo aqui, tá? É a questão da concussão, tá? Isso aqui, ó, você pode até eliminar isso daqui tá errado, tá bom? Opa, só aqui, ó, tá errado aqui em cima, tá? Então, ó, ignore aí. Bora até ajeitar aqui, ó, ignore isso aqui do seu material, tá? O correto é só a concussão. Então a gente vai falar de concussão agora, tá bom? O que é a concussão? Então, na verdade, não é o que é a concussão. É qual o verbo da concussão. E o verbo da concussão é exigir. Você sabe a diferença de exigir para solicitar? Solicitar é pedir com carinho, com amor, né? Com jeitinho. Exigir é mandar e dizer assim, bora, faz isso, tá? Então, a partir do momento que o servidor público ele exige para ele próprio ou para outra pessoa, de maneira direta ou indireta, note, ainda que ele esteja fora da função ou nem tenha assumido o cargo ainda, mas em razão do cargo dele é uma vantagem indevida, ele pratica concussão e a pena é a mesma do peculato, reclusão de 2 a 12 e multa. Rafael, me dá um exemplo da concussão. Imagina só então que eu, passei no concurso da PM, mas não terminei meu curso de formação ainda, só que eu já estou me sentindo policial. E aí eu chego lá com aquele traficante do final da minha rua, que tem uma boca de fumo lá, e digo assim para ele, olha meu irmão, é o seguinte, agora eu sou PM, tá? Eu sei que aqui é uma boca de fumo, então agora tu vai ter que me pagar uma mesada semanal, senão quando eu assumir que eu for PM, eu venho aqui e vou botar isso tudo para baixo. Esse servidor, futuro servidor que não tem amor à vida, que foi chantagear o traficante, ele está exigindo, antes de assumir a função dele, uma vantagem indevida. Que, diga-se, pode ser em dinheiro ou pode ser qualquer outra coisa. Tá? Quando a gente fala de vantagem indevida, a gente não fala só de dinheiro aqui. Beleza? Então ele pratica crime e o crime é chamado de concussão. Temos também, dentro da concussão, o parágrafo 1º, que é o excesso de exação. O excesso de exação
também traz o exigir. Só que ele fala que aqui o indivíduo está exigindo um tributo ou uma contribuição social. Então, quando a tua prova fala exigiu vantagem devida, concussão. Exigiu tributo ou contribuição, excesso de extração. Note que o excesso de extração ele não é um crime autônomo, tá? Ele está no parágrafo 1º, ele está dentro da concussão, ele é um desdobramento da concussão, é isso que eu quero dizer. E quando ele exige esse tributo ou contribuição, veja que a lei diz assim, ele exige esse tributo que sabe ou deveria saber ser indevido. Então imagina você na sua bicicleta, no seu patinete elétrico, você parado numa blitz e o agente de fiscalização pede o pagamento do IPVA. Você vai pagar IPVA? Você vai pagar IPVA, meu querido? Diga pra mim. Eu tô na minha bike, eu tô no meu skate, eu tô no meu patins, eu tô no meu patinete, eu pago IPVA? Não pago IPVA. Então, se eu não pago IPVA e ele está me exigindo que pague IPVA, ele está me exigindo que pague um tributo que eu sei, que ele sabe e que nós deveríamos saber que é indevido, ele pratica o excesso de extração. Agora, tem aquelas situações em que o tributo é devido. Então, por exemplo, eu estou no meu veículo automotor. Eu estou no meu veículo automotor e não paguei o IPVA. Paro numa blitz e ele emprega na cobrança desse tributo devido um meio vexatório constrangedor, gravoso, que a lei não autoriza. Ele me expõe ao ridículo pelo fato de estar com o IPVA atrasado. Ele pratica excesso de extração. E qual a pena dele? Uma reclusão de 3 a 8 anos e multa. Ok? Parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio de outro que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aí a reclusão é de 2 a 12 e multa. E aí, para fechar essa pegada dos crimes, nós temos a corrupção passiva. Lá na corrupção passiva, diferente do excesso de extração e da concussão, nós temos o verbo solicitar. E não só ele, nós temos solicitar, receber ou aceitar. Então, aquele que solicita ou recebe para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, repara que isso meio que repete quase que em todos, mas em razão dela uma vantagem devida, ou aceita a promessa de receber essa vantagem, está sujeita a uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, é a mesma pena lá do nosso peculato. Ok? Aqui no parágrafo 1º, nós temos a possibilidade de aumento de pena para corrupção passiva de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticar infringindo um dever funcional. No parágrafo 2º eu tenho a chamada corrupção passiva privilegiada. Tá? O que é a corrupção passiva privilegiada? Veja bem, ele diz assim, ó, se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra pessoa. Então veja que a corrupção passiva ela gira em torno do cedendo a um pedido ou influência. Tá? Ele não está dizendo aqui que eu preciso ceder a um pedido ou influência de quem está acima dele, de um superior. Não. Existem pessoas que estão no mesmo nível que você acaba cedendo a influência dela. Existem pessoas que não estão ali hierarquicamente acima de você, mas que você acaba cedendo a um pedido dela. Então imagina, por exemplo, esse policial, né, que chega numa casa com uma reclamação de perturbação do sossego público. Tá? Chega lá, a música está no volume mais estremecedor possível. E aí ele chega lá, aborda, bora parar a música, baixou e tal, não sei o quê. Aí a pessoa diz assim, poxa, seu policial, é que eu recebi uma notícia que eu vou morrer semana que vem. E aí, hoje é meu aniversário e eu queria poder comemorar ele. Faz um favor para mim, me dá mais uma horinha, volta depois de 1 hora que eu prometo que o som vai estar desligado, mas por enquanto não me pede para baixar não, deixa eu aproveitar aí meu último dia de vida, por exemplo. Já pensou uma situação dessa? Aí o policial diz assim, não, tudo bem então, vou dar uma volta, vou bem ali, depois de 1 hora eu vou passar aqui de novo. Se o som não estiver desligado, né, eu vou apreender esse som. Não, pode ir lá que quando você voltar vai estar desligado. Então, quando o policial, no meu exemplo, ele deixou de praticar ou retardou um ato de ofício dele,
ou praticou o ato dele infringindo o dever funcional, porque ele cedeu a um pedido, ou foi influenciado por outra pessoa, ele pratica a corrupção passiva privilegiada. E a pena dela é diferenciada, tá? É uma detenção de 3 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Note que ou ele cumpre a pena ou ele paga uma multa. Beleza? Então era isso que a gente tinha para conversar. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.